Olha, gente, deixa eu falar pra você aí que eu estou falando em nome de Supermercado Martendal, o gigante da rua São Joaquim. Quero mandar um abração, meu amigo Jackson Martendal, aí que tá sempre ligadinho com a gente, né? Ô, tio Jackson, obrigado pela companhia aí. E o Supermercado Martendal sempre com ofertas e mais ofertas pra você. Tem oferta na padaria, tem oferta no setor de açougue, no setor de carnes, tem oferta pra você no setor de mercearia, tem muitas ofertas pra você no Supermercado Martendal. Todo dia, toda hora, na verdade. Um atendimento fantástico, né? Se você ainda não tem o cartão do Supermercado Martendal, chega lá e faz na hora, já sai comprando, já sai com limite bem bacana. A número 1 no seu rádio. Mas aí, onde eu quero te perguntar, o que é mais grave? É não saber ou fingir que não sabe? Numa cidade que eu acho que o que é mais grave de tudo são milhões financiados. Pois é. Possivelmente financiados, custando juro, para que o particular se dê bem. Mas se você fosse um juiz da ativa agora e tivesse com esse negócio na mão, provavelmente eu tomaria as atitudes que eu sempre tomei e ia ser o errado da história. Talvez não, porque agora é Bolsonaro, houve uma mudança, mas quando eu fui juiz do Tarsílio Costa, né, fui representado pelo próprio Ministério Público. Por quê? Eu sou juiz aposentado, respondi 5 PADs e o 6º estava engatilhado. Em Otacílio Costa, eu fiz 2 representações pelo crime de responsabilidade do prefeito Denilson. Um deles era por causa de uma merendeira esperando tomar posse no cargo há uns 20 anos. 20 anos? 20 anos. Meu Deus. Foi até o Supremo e voltou. Quando voltou, tentaram não obedecer o Supremo. Daí era o Supremo, né? Ainda tentaram não obedecer. Tentaram. O advogado comissionado do prefeito ainda tentou enfrentar. E eu já mais experiente na época tomei o cuidado de não decidir nada, nem mandar obedecer o MP, abrir vista ao MP. E o MP mandou dar posse. Então nós estamos numa sociedade onde uma ordem de um promotor vale mais que a própria decisão final do Supremo. E foi onde eu prevaleci, porque se eu dissesse diretamente, cumpra-se a ordem liminar do meu colega há 20 anos que passou aqui, doutor Roberto, hoje desembargador, e cumpra-se a decisão homologada pelo Supremo, aí eu tinha me ferrado. Então basicamente é o MP, o MP tem o monopólio de quase tudo. Então a CPI também não adianta ficar fazendo muita confusão, entende? Uhum. Porque pode ser que... CPI anterior deu no quê? Até agora não tenho essa resposta. Jair Júnior aqui num programa que eu estava ouvindo mencionou o que deu, mas também não disse o que, quando, onde. O problema do Lajano é esse, é tudo conversa fiada. E olha que aquela CPI levantou bastante informações precisas. Ainda tem pessoas que continuam trabalhando, mesmo fazendo uma série de irregularidades. E ainda continua, porque eu tenho pesquisado, tenho acompanhado. Acho que eu acabei divagando e fugir da pergunta. O que eu faria, né? Primeiro que o juiz não faz nada, ele só age provocado. Teria que ter uma ação popular, uma coisa que os lajanos desaprenderam, ação popular. Não adianta ir lá no Ministério Público, não adianta ficar esperando no Ministério Público. Acho que o sargento Sobrinho moveu uma ação por conta do trânsito, né? E a juíza titular da Vara da Fazenda nem negou, nem concedeu a liminar, embarrigou esse processo, deve estar até hoje tramitando. Mas ele tentou. Mas também entrou com ação ordinária, né? O cidadão eleitor, ele tem que entrar com ação popular. Não tem custas, não paga sucumbência. As ONGs, as associações, as entidades têm que mover ações civis públicas. Tem que parar de ficar esperando pelo Ministério Público. Até porque não, é muita coisa também. O Ministério Público ele não tem como dar conta de tudo e ele não é empregado de quem acha que isso ou aquilo. Ele tem independência funcional, ele faz se ele quiser. Uhum. Até uma corregedoria processar um promotor, até um procurador-geral tomar uma atitude, a galinha cria dente.
eu quero concluir esse nosso bate-papo com relação a esse assunto, porque a pergunta que me fica é essa, peraí, tá, tudo bem, não autorizei, mas aí tem um diretor meu que mora lá, aí passou-se 4 anos do primeiro mandato, eu também não fiz nada. Saia imediatamente, tem que ser notificado. Pois para sair. Os caras continuam lá, doutor Cordioli. Um município decente, município que se preze e não se comporte como uma biboca de 5.000 habitantes, tem que ter uma guarda municipal armada. Já começa por aí, que exerça esse poder de polícia. Mas a guarda municipal não pode andar armada. O lagiano agora ele é menos gente que as outras gentes que têm suas guardas municipais armadas. Então tem que começar por aí. E tem que sair uma ordem administrativa, né? Uma decisão, um mandado da prefeitura. Não é judicial, não é nada, mas é uma ordem. Saia da propriedade do povo. Né? Você tem tanto tempo para sair daí. Né? E tem que ter um aparato policial municipal que não foi criado, né? Temos um embrião disso que é a guarda de trânsito, né? Então isso a Câmara deveria se preocupar com isso daí, com uma guarda municipal que cuide das creches, que cuide das escolas, seja treinada, capacitada, conveniada com academias de polícia. Aí pode fazer até um alojamento, pode fazer um estande de tiro, pode usar esse imóvel para tanta coisa boa. Imagina uma guarda municipal que tem uma academia alojada lá, treinando, praticando artes marciais, treinando, né, se preparando para servir o povo lá. No mínimo, né? Tanta coisa pode ir para esse imóvel. Sabe? E só fico falando Sinotruque. Não sei se a Sinotruque existe ainda. Existe ainda, fabrica caminhão. Fabrica? Não era uma porcaria de caminhão? Eu não sei. Eu acho que era uma porcaria de caminhão. Os caminhoneiros aí que contribuam, né, no programa aí. É verdade. Ou era, né? Talvez melhorou, né? As coisas vão melhorando com o tempo. Gente, eu vou pro intervalo. Doutor Cordioli, o pessoal tá gostando da conversa aqui, viu? O pessoal tá gostando, tá participando. A Heloísa Kister dizendo parabéns ao senhor Fernando Cordioli. Né? O Franklin Andrioli participando dizendo o seguinte: parabéns pela entrevista, Daniel Goulart, memorável essa entrevista com o nosso juiz Coragem. Você gosta desse adjetivo aí, juiz Coragem? O Franklin, grande abraço pra você, meu irmão. Eu até Você se considera um juiz Coragem? Às vezes eu olhando pro passado, às vezes eu penso assim, né? Onde é que eu estava com a cabeça que eu fiz isso? Mas eu sempre procurei fazer o meu trabalho, né? Fazer dentro da lei, fazer dentro da doutrina, da fonte. E fico lisonjeado, né? Mas foi um trabalho de equipe, nem sempre foi tanta coragem assim. Né? Apesar de ser uma das maiores virtudes, a maior virtude, segundo a filosofia grega, é a coragem, porque de todas as outras dependem dela. Verdade. Olha, daqui a pouquinho. Mas cumpri minha obrigação, diria meu pai. Né? Não se arrepende? Algumas coisas, talvez, né? Às vezes eu me sinto meio louco mesmo. Eu digo, meu Deus. Mas. Por quê? Porque prendeu o corrupto? Não, pelas consequências, né? Na tua vida? Pelas consequências, pelo preço pago, né? Mas, né? Às vezes, assim, um momento, assim, e outras vezes eu mergulho muito e dou risada. Pois também. Mas isso não acontece muitas vezes, doutor Cordioli, por conta da própria saudade de estar na ativa? Não, já sofri muito, já senti muita saudade. Né? O que há também é que nós estamos em uma fase de muita decadência. Nós estamos numa decadência nacional generalizada. Estamos numa decadência catarinense e estamos numa decadência lagiana. Então eu dei o azar de reunir tudo isso daí. Talvez se eu tivesse ido para outro município eu teria sofrido menos e passado até despercebido. E não que Santa Catarina não seja, mas Santa Catarina está num processo de degeneração. Os gaúchos, né? É só olhar para o estado vizinho. É só se comparar com o Paraná, que sempre nos invejou e já não nos inveja mais. Então, se não cuidarmos, não tivermos uma autocrítica, uma autoimagem,
né? Se não olharmos e sairmos do lugar comum, e a gente ainda vai piorar e degenerar ainda mais, né? Então, né, voltando à questão, né, eu fiz o meu trabalho, né? Não sou perfeito, não sou santo, né? Muitas vezes fui punido e nem recorri, né? Admiti a culpa, mas pelo menos com a intenção de fazer alguma coisa, fazer algo positivo pelo povo. Vou pro intervalo, na sequência eu volto com outros assuntos. O pessoal aqui levantou uma questão, o final do telefone, o Agenor levantou uma questão, depois eu vou te perguntar, depois do intervalo. Ele diz o seguinte, ele sabe o que vai acontecer com esse terreninho? O cara que colocaram lá vai ficar de dono por uso capião, depois volta para outros. Vou te perguntar depois sobre essa questão do uso capião, ver se você, o que tem de jurídico, de legal nisso, se isso realmente pode acontecer na prática. Obrigado, Agenor, pela participação com a gente. RC7 junto com a gente no oferecimento de Natura. É isso mesmo, seja você também uma consultora Natura. Entre em contato pelo 98834-8834-0132. Repetindo, 98834-0132. Seja você também uma consultora Natura. Junto com a gente, Casa das Fraldas, para você que precisa de fraldas geriátricas, fraldas infantis de todos os tamanhos e modelos, é só pedir que chega em casa, viu, gente? Fralda direto de fábrica, com preço direto de fábrica para você, é com a Casa das Fraldas. É só entrar em contato pelo 99828-1230 ou pelo 3222-1995. Eu tô falando para você de Casa das Fraldas. Onde fica, Daniel? Na Rua Ercílio Luz, no centro de Lages, bem em frente à Marinha Agropecuária, ao lado do MAP Hotel. Casa das Fraldas, ajudando você a viver melhor. Minha amiga Marilza, grande abraço. Paulão aí, né, esposo da Marilza, um abraço pro Léo, pro Cris, pra toda a família Casa das Fraldas.